Bem-vindo ao Literatura Digital. Depois de ver esse vídeo, você vai ser capaz de identificar se uma pessoa está interessada em você somente pela postura corporal. Além disso, você também vai aprender como posicionar seu corpo de maneira mais atraente durante uma interação. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. A linguagem corporal do amor. Dicas para se tornar mais atraente para o sexo oposto. Alan e Barbara Pease. Nossos antepassados viveram circunstâncias românticas bem diferentes das que vivemos hoje. Numa época em que podemos conhecer pessoas por meio de sites de namoro na internet, participar de encontros organizados para grupos de solteiros, melhorar nossa aparência com cosméticos ou cirurgias plásticas e casar várias vezes. O mundo está mais solteiro que nunca, e a grande culpada é a falta de habilidade de interpretação de leitura corporal. Alan Pease e Barbara Pease mostram que homens e mulheres que sabem se comunicar com o corpo são muito mais bem-sucedidos em sua busca por relacionamentos, sejam eles quais forem. O ser humano é a única espécie que se sente confusa em relação ao jogo da sedução. Atualmente existem muitas maneiras de entrar no jogo da sedução que vão muito além dos métodos convencionais. Se antes, para que a conquista acontecesse, era necessário contato pessoal, a internet chegou para modificar esse primeiro estágio da atração. Ainda assim, a conquista certeira não é uma garantia, mesmo com facilidade da internet para criar conexões. Enquanto para alguns seduzir é fácil e natural, para outros é complicado e até mesmo assustador. E a única coisa que separa esses dois grupos é a habilidade de leitura corporal. Diferente do mundo animal, os seres humanos têm certa complexidade para escolher parceiros e lidar com relacionamentos. E boa parte disso é comunicada através do nosso corpo, a todo momento. É através de ações, conscientes ou não, que passamos mensagens para outras pessoas, que podem transmitir disponibilidade, desespero ou entusiasmo, por exemplo. É por isso que temos a tendência de julgar os outros logo que os vemos. A expressão "a primeira impressão é a que fica" não é à toa. Na verdade, levamos menos que 4 minutos para criar um julgamento sobre o grau de compatibilidade que temos com alguém. E quando gostamos do que vemos, nosso corpo mostra isso. O tônus muscular se eleva, o estômago se contrai, o corpo assume uma postura ereta e adquire uma aparência mais jovem. O homem projeta a mandíbula para frente e expande o tórax para demonstrar superioridade, enquanto a mulher que se sente atraída tende a empinar os seios, inclinar a cabeça, tocar os cabelos e expor os pulsos. Então, se você ainda não sabe como enfrentar o jogo da sedução, um bom começo é estar atento a esses primeiros sinais. As mulheres escolhem a música, os homens executam a dança. Muitos homens podem achar que eles são quem fazem a primeira jogada na hora da conquista, mas estudos comprovam que, em 90% das ocasiões, as mulheres são responsáveis pelo primeiro movimento. E como elas fazem isso? Através da comunicação com os olhos, o lugar que todo ser humano tende a notar primeiro, assim como com o corpo. Um homem só se aproxima de uma mulher se ela lhe enviar sinais claros e consistentes de interesse e ele acreditar a partir deste primeiro sinal. Os homens terão mais sucesso em sua abordagem do que simplesmente se partirem para o ataque sem um sinal verde prévio. Entender a linguagem corporal feminina também é importante porque homens tendem a sexualizar mais frequentemente certas ações do que as mulheres, interpretando sorrisos amigáveis como aberturas para avanços, quando na verdade são apenas cordialidades, por exemplo. As mulheres precisam aprender a enviar os sinais corretos de linguagem corporal, ao passo em que os homens precisam desenvolver a habilidade de decifrá-los. Os segredos de uma linguagem corporal atraente na hora da paquera. Chegou o momento de colocar suas habilidades para jogo, e o primeiro lugar que você deve se atentar é o rosto. Já pensou em como seria se aproximar de alguém com um semblante fechado? Não é nada convidativo. Por isso, tenha uma expressão animada, pareça acessível e aberto. Sorrir é um hábito, e quanto mais você o pratica, mais convidativo você será. O olhar também acompanha esse conjunto, e você pode usar um olhar mais prolongado com as pessoas por quem sente atração, com o cuidado necessário para não causar desconforto. Ao localizar o alvo da sua sedução, tente aproximar-se o máximo que puder, mas sempre na medida do seu conforto.
Se a outra pessoa der um passo para trás, não se reaproxime. O corpo fala a todo momento, então mostre-se aberto não só na conversa, mas nos gestos corporais. Evite pernas, tornozelos e braços cruzados. Mantenha as palmas das mãos visíveis. Ressalte as diferenças sexuais para atrair o sexo oposto. Isso pode ser algo simples, como prestar mais atenção à sua aparência. As mulheres precisam emitir sinais claros para os homens que as atraem, mas devem evitar bombardeá-los com um excesso de dicas cedo demais. Homens que dão mais respostas faciais se saem melhor com as mulheres. Use a inclinação lateral e o balanço positivo da cabeça quando sua parceira estiver falando, em vez de oferecer soluções para os problemas dela. O espelhamento da linguagem corporal do seu parceiro ou parceira também é um artifício que fortalece o elo entre vocês e cria harmonia. Isso pode acontecer de forma natural e inconsciente, a famosa química, ou você pode ser atencioso o suficiente para fazer mais conscientemente. Os 5 estágios da paquera. O processo humano de conquista segue uma sequência previsível de 5 passos que todos nós repetimos quando conhecemos uma pessoa que nos atrai. São eles: contato visual. A mulher examina todo o salão e localiza um homem que lhe desperta interesse. Ela espera até que ele note a sua presença, olha fixamente para ele por cerca de 5 segundos e desvia o olhar. Ele a observa para ver se ela vai olhar para ele outra vez. A mulher precisa repetir esse olhar, em média 3 vezes, antes que o homem perceba o que está acontecendo. Esse é o começo do processo de flerte. Sorriso. Ela sorri 1 ou mais vezes. É um meio sorriso rápido que tem o objetivo de dar a abertura para que o candidato se aproxime. Infelizmente, muitos homens não reagem a esse sinal, deixando a impressão de que não estão interessados. Embelezamento. Ela brinca com os próprios cabelos por alguns segundos, passa a língua pelos lábios, ajeita a roupa e os acessórios. Ele responde ficando com a postura ereta, encolhendo a barriga, expandindo o tórax, arrumando a roupa, tocando os cabelos e enfiando os polegares no cinto ou na calça. Ambos apontam os pés ou o corpo inteiro na direção um do outro. Conversa. Ele se aproxima e tenta puxar conversa. Toque. Ela procura uma oportunidade de tocá-lo levemente, seja de maneira acidental ou mesmo proposital. Um toque na mão indica um nível de intimidade maior do que um toque no braço. O gesto é repetido para verificar se o homem está satisfeito com o grau de intimidade e fazê-lo perceber que o primeiro toque não foi acidental. Cumprimentar com um aperto de mão é uma maneira rápida de passar para a fase do toque. Esses 5 estágios da paquera podem parecer inconscientes, mas eles são essenciais para o começo de qualquer relação e constituem a etapa mais complicada de aproximação para os homens. A aparência influencia tanto os homens quanto as mulheres. Certamente a aparência não é tudo, mas conta bastante. Isso porque a atração visual é uma influência direta na hora de chamar a atenção de um parceiro ou parceira. Isso não quer dizer que você precisa parecer com as estrelas de Hollywood para que tenha sucesso nas conquistas, mas que, ao compreender como funciona o processo de atração, você pode aumentar o seu poder de sedução. As mulheres dedicam 3 vezes mais tempo do que os homens com a aparência física, e as que não fazem isso acabam perdendo competitividade no jogo da sedução. Se você não parece uma estrela de cinema, não se preocupe. Ressaltar seus dotes sexuais e se mostrar disponível é suficiente. Algumas dicas para as mulheres incluem: inclinar a pelve para que o quadril se mostre maior em proporção à cintura, usar maquiagem leve e até mesmo lentes para chamar atenção para os olhos, usar salto alto para alongar as pernas, destacar as nádegas e fazer os pés parecerem menores, usar decotes para enfatizar o espaço entre os seios, e, por fim, usar batom vermelho, que é muito atraente ao ver dos homens. Para os homens é necessário salientar os ombros, tórax e nádegas, porque as mulheres se atraem pelos homens que lhes dão a sensação de proteção e força. Demonstrar domínio usando calças justas ou sungas apertadas. Ficar 3 dias sem fazer a barba, porque a presença de pelos é vista como sinal de masculinidade. Usar roupas poderosas como blazers, ternos e gravatas. Buscar parecer mais alto, porque as mulheres preferem parceiros cuja estatura seja maior que a delas. Aprender a dançar, porque é um ritual de contato entre os corpos que abre espaço para a paquera. O primeiro encontro.
Uma vez que você tenha conquistado um parceiro através das suas táticas de sedução, o próximo passo é causar uma boa impressão no primeiro encontro. Para esse momento, não deixe passar desapercebidas certas atitudes que são bem-vindas para uma impressão positiva no seu romance. Quando uma mulher gosta de um homem ou vice-versa, o primeiro indicador é a troca de olhares. O olhar é o que faz perceber que uma pessoa gosta da outra, gerando abertura para retribuir o sentimento. Em outras palavras, quando você estiver perto de alguém por quem se sente atraído, seu olhar deve procurar o da outra pessoa de 60% a 70% do tempo. Quando uma mulher está atraída por um homem, suas pupilas ficam dilatadas e as dele respondem da mesma forma. Pesquisas demonstraram que quando homens assistem a filmes pornográficos, suas pupilas podem adquirir um tamanho 3 vezes maior do que o normal. Por isso, a escolha do local do primeiro encontro deve ser pensada com cuidado. Ambientes com iluminação suave são sempre certeiros, pois as pupilas de ambos se dilatam e criam a impressão de que estão interessados um no outro. E não são apenas as pupilas que parecem responder aos estímulos do parceiro. Quando um homem e uma mulher sentem emoções semelhantes, eles tendem a imitar a linguagem corporal um do outro. Por isso é comum dizermos que um casal está em sintonia ou que existe uma química entre eles, como uma referência a esse comportamento sincronizado. É importante evitar locais com música alta para não correr o risco de ter que falar cada vez mais alto, até chegar ao ponto em que gritos sejam necessários. Imagine o quão desconfortável seria para o seu parceiro ter que tentar distinguir suas palavras em meio a tantos sons, e como uma conversa pode ficar empacada por causa disso. Por isso, escolha um lugar com música ambiente, o que permitirá a vocês entrarem no mesmo ritmo e conversarem harmonicamente. Lembre-se de manter o corpo num ângulo de 45 graus em relação a outra pessoa, de maneira que se mostre amigável, mas não de forma intrusiva. À medida que a situação for ficando mais íntima, você pode olhar cara a cara, já que não será mais desconfortável ou amedrontador. Um relacionamento bem-sucedido exige empenho de ambas as partes. A paixão é uma reação química com data de validade. Uma vez que ela acaba, você consegue enxergar o seu parceiro como ele realmente é. E isso pode ser bom ou não. Encontrar a pessoa certa significa decidir o que ambos têm em comum a longo prazo e fazer isso antes que as altas doses de hormônios comecem a atuar. Para que um relacionamento de longo prazo continue a dar certo, existem atitudes que podem ajudar um casal que quer compartilhar uma vida juntos. Demonstre afeto. As mulheres dão muita atenção ao toque. Durante o namoro é comum a troca de carícias entre um casal, mas no casamento esse contato físico pode diminuir. Então, se um homem busca ganhar pontos com sua parceira, deve buscar tocá-la com frequência, com abraços, carinhos e gestos que a façam sentir-se amada. Sorria. Os relacionamentos começam a dar errado quando as expressões faciais são de desprezo. O riso está relacionado ao vínculo. Quanto mais você sorri para o seu parceiro, mais próximos vocês se tornam. Ouça. As mulheres tendem a ser melhores comunicadoras que os homens, mas essa comunicação é principalmente não verbal. O tom de voz, gestos manuais, postura e expressões faciais são parte de uma linguagem complexa feminina. Por isso é tão positivo para o homem aprender a ouvir e observar a sua parceira, dando todo o apoio e atenção necessários. Cuide da aparência. A aparência física é o primeiro contato de atração de um parceiro. E uma vez que outras características se tornem igualmente interessantes, como a personalidade, o senso de humor e a inteligência, a aparência não deve ser deixada de lado. Trabalhe com as diferenças. Homens e mulheres são diferentes. Não há como mensurar quem é melhor que quem. São apenas diferentes. Boa parte dos casamentos fracassa porque as mulheres esperam que os homens leiam seus sinais de linguagem verbal, vocal e corporal para antecipar suas necessidades. Mas isso exige muito empenho do lado masculino. Com paciência e busca por aprimoramento, é possível chegar a um nível satisfatório de equilíbrio entre ambas as partes. As mulheres temem ser atacadas por trás e não gostam de ser abordadas desta maneira. Portanto, se você é homem, saiba que é melhor aproximar-se de uma mulher pela frente e depois se colocar a um ângulo de 45 graus, o que ajuda a criar cumplicidade e é menos intimidador do que ficar cara a cara com ela. A próxima vez que você for apresentado a alguém do sexo oposto,
Dê um leve toque de 2 segundos no cotovelo ou na mão dessa pessoa durante o cumprimento. Repita o nome dela e observe sua reação. Isso não apenas faz com que ela se sinta importante, como também ajuda você a se lembrar do nome. Quando passar uma bebida ou um casaco para alguém, permita que a sua mão encoste na da outra pessoa. Dessa forma, você vai gerar uma conexão positiva imediata entre vocês. Neste livro, você aprendeu que a comunicação pela linguagem corporal é um dos principais elementos das nossas interações com o sexo oposto. Mas quando se trata da vida amorosa, muitas pessoas não sabem interpretar esse meio de comunicação tão essencial. Ainda assim, é totalmente possível resgatar essa habilidade de se comunicar melhor por meio da linguagem corporal, permitindo a você entender se alguém está solteiro ou comprometido, interessado em sexo casual ou num relacionamento sério, atraído por você ou não. Além disso, pode ajudar a construir relações saudáveis, a descobrir se o outro está sendo sincero e a evitar brigas e conflitos desnecessários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.